irresponsável, fanfarrão, frouxo. Depois da vinheta eu te conto quem é. Fala galera, saudações tricolores, saudações campeões da América, saudações campeãs da Recopa, tudo bem com vocês? O futebol brasileiro vive momentos de turbulência às vésperas do início do Campeonato Brasileiro de 2024. Isso porque o senhor John Textor resolveu fazer denúncias baseadas em especialistas, quais, ninguém sabe, em inteligência artificial, dizendo que jogadores do Fortaleza e do São Paulo manipularam jogos contra o Palmeiras, jogos que o Palmeiras venceu o São Paulo por 5-0 e o Fortaleza por 4-0. E a fanfarronice não para por aí. O senhor John Textor não apresentou provas, enquanto ia para o seu site fazer as denúncias e ganhar visibilidade na imprensa e nas redes sociais. O problema é que é tão irresponsável essa acusação do John Textor, porque ele não fala quais são os nomes dos jogadores que, segundo esses especialistas e essa inteligência artificial, manipularam os jogos, porque isso é caso de cadeia. E quando ele fala que jogadores do São Paulo e jogadores do Fortaleza, ele simplesmente coloca todos os jogadores do São Paulo e do Fortaleza nos holofotes e coloca todos esses jogadores como suspeitos de manipulação de resultado. Dá para você entender o nível dessa irresponsabilidade, dessa leviandade cometida pelo senhor John Textor? E aí, quando ele vem falar de inteligência artificial, gostaria de lembrar a vocês que a atuação dele, fora os clubes de futebol que ele tem aqui e acolá, é em TI. O que quer de fato o senhor John Textor? Vender sua ferramenta de inteligência artificial? Porque se é isso, é o anti-marketing. Porque inteligência artificial não consegue dizer se eu tenho a intenção de fazer uma coisa ou não, ou se eu errei. Hoje é impossível. No futuro talvez seja possível. Mas hoje não tem a menor condição de uma inteligência artificial dizer, olha, ele tocou a bola para a esquerda, deveria ter tocado para a direita, foi de propósito, ele manipulou. E não um erro, um passe errado. Qual jogador nunca errou um passe? Será que a inteligência artificial diria que Zico errou o pênalti de propósito em 86? Ou Conca, Washington e Thiago Neves em 2008? Naquela tragédia contra a LDU? A verdade é que o Sr. John Textor não tem prova de absolutamente nada. Porque se tivesse, já teria apresentado às autoridades sem ser intimado a depor na polícia do Rio de Janeiro. E ele disse que ele foi por vontade própria. É mentira. Ele foi intimado a depor, a ir à cidade da polícia para depor sobre esses fatos. Dizem que lá ele deu nomes. E agora essas pessoas serão investigadas, estão sob suspeitas por conta de especialistas em inteligência artificial. A CBF não se posiciona de maneira cabal. O STJD pediu explicações, mas não é. John Textor tem que ser banido do futebol brasileiro. E se ele não comprovar as acusações, ele tem que ser preso aqui no Brasil. Porque embora muitas vezes a nossa decisão enquanto eleitor faça crer que o Brasil é a República das Bananas, o Brasil não é. O Brasil se manteve democrático apesar dos ataques de 8 de janeiro do ano passado. O Brasil tem um judiciário forte, apesar de alguns juízes serem envolvidos em extremas falcatruas, mas o Brasil não é a República das Bananas para vir um gringo para cá querer ditar normas, seja no judiciário, na política ou no esporte. Que fiquem lá no país deles. E isso não é xenofobia. Todos são bem-vindos aqui ao Brasil, respeitando o Brasil, respeitando as leis brasileiras. O Sr. John Textor entra para a história, se não provar aquilo que ele acusa, como o maior canalha da história do futebol brasileiro. Se provar o que ele diz, eu vou bater palmas, porque se ele provar, é porque ele desmantelou um esquema de corrupção no futebol. Mas até lá, enquanto não apresenta provas, enquanto não mostra claramente para o judiciário, para as autoridades, aquilo que ele tem ou diz que tem de provas, inclusive áudio,
de árbitro reclamando que não conseguiu fazer o resultado, ele é apenas um fanfarrão, um irresponsável e um frouxo, porque deletou a conta no Twitter. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.